capital. Vamos pegar 4 mil homens na capital. Aí tu tira a galera que tá de férias, que tá de licença, que tá disso, que tá... Só na... Procura... Olá, muito boa noite. Está começando agora mais um Podercast, o seu podcast aqui do site O Poder. Nós estamos com uma nova temporada e nós temos um encontro toda segunda-feira, às 19 horas, no Facebook do site O Poder, mas também no nosso YouTube, né? Que é @opodercom. Você já se inscreveu? Se inscreva lá para a gente bombar aí a nossa audiência. Hoje a apresentação do Podercast está comigo, né? Brian Douzani, que você já conhece, e também com meu colega Pedro Batista, não é isso, Pedro? Boa noite. Exatamente, Brian está aqui para tentar conhecer um pouco melhor essa nosso convidado, figura, né? ilustríssima aí da nossa política manauara. Exatamente. Hoje a gente está aqui, trouxe o Capitão Carpê, vereador de Manaus, né, eleito aí com mais de 8.500 votos, né? E a gente superou agora o primeiro biênio dessa legislatura. E antes da gente começar, vereador, a conversar sobre a política em si, tem muita pauta, eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história, que as pessoas veem assim, às vezes, quando a gente chega em algum ponto da vida e pensa que a gente começou ontem, né? E aí eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, como é que é isso, de onde que surgiu o Capitão Carpê. Primeiramente, boa noite a todos. Pedro Batista, Brian Douzani, todos os nossos amigos aqui do Poder, né? Sempre de uma forma muito democrática, abrindo aqui as portas desse meio de comunicação para que nós, né, pudéssemos falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que a gente vem realizando como vereador, mas sobretudo como ser humano, né? É muito legal essa parte que pega a história, porque como o Brian acabou de falar, as pessoas que olham o Brian, por exemplo, já acham que o Brian já nasceu dessa forma. Não, você tem uma história. Você errou, você falhou, você acertou. E aí, o que é mais legal é que essa história que você carrega com você, que são várias marcas, ela te torna o ser humano que você é, né? Então, eu acredito que tudo que eu passei na minha vida, ela me trouxe aí um certo cabedal de conhecimento para que eu pudesse hoje atuar como policial, né, lá no passado, e agora como parlamentar. Pois bem, Brian, eu sou da cidade de Irunepé, nasci na cidade de Irunepé, que é o interior do estado do Amazonas, uma cidade pequena que já vieram grandes políticos aí, governadores, e eu costumo dizer que eu sou da nova safra, né, dessa política aí amazonense. Mas eu, com 3 anos, eu fui morar em Manacapuru, venho de família muito simples, como eu estava conversando agora há pouco. Meu avô foi seringueiro, soldado da borracha, minha avó costureira, por 60 anos costurou. A minha mãe herdou, né, a gente tem muito aqui na região amazônica, no Amazonas especificamente, a maioria dos nossos pais, eles acabam herdando, né, a profissão dos seus pais, no caso dos nossos avós. Sim. Então, a minha mãe não é diferente, ela herdou da minha avó a profissão de costureira, e até hoje, lá em casa, ela tem um quartinho dela, onde ela costura, não costura mais para rua, né, não costura mais para fora. Ela costuma dizer que costura para as amigas, para as pessoas mais próximas, é o amor que ela tem de profissão, e a única profissão que ela exerceu. Meu pai, hoje falecido, foi motorista de ônibus durante a vida toda. Ou seja, sou de família simples, eu acredito que igual, né, a tantos milhões de brasileiros que muitas vezes só quer sobreviver, só quer ter o pão de cada dia. No ano de 96, acho que nem era vivo, né? Eu sou de 98. 98, o Brian não era nem vivo, hoje o Brian está aqui, a gente batendo esse papo aqui. Brian, Pedro, em 96, a minha mãe, ela, por força de né, uma relação ali conturbada, violenta, enfim, a minha mãe veio embora para Manaus. Imagina, uma senhora sem estudo, costureira, com 6 Quantos filhos? 6. A minha irmã mais nova tinha 4 anos e eu tinha 12 anos. Mais velho? Não, eu sou o quarto filho. Entendi. A minha irmã mais velha tinha 15 anos, mais ou menos, 16.
Então, a nossa vida em Manaus não foi fácil. Até hoje, a nossa casinha lá na Compensa, na mesma rua, no mesmo bairro. Por isso, o amor que eu tenho ali pela Compensa, que foi o bairro que me abraçou, o bairro que eu vivi mais de 50% da minha vida aí. O senhor tinha 6 anos. Eu tinha 12. 12 quando veio para Manaus. 12 anos. E aí, como a minha mãe passava o dia na rua trabalhando, né, ela tinha um box ali na Compensa, no mini shopping. Então, ela ia andando da Vila Marinho, ali a ponte, né, até a Compensa 1. E, por vezes, ela não tinha muito que... Eu costumo dizer que, historinha triste. Não, não é historinha triste. É a história de vida que eu conto, que eu tenho muito orgulho de ter vivido tudo isso e mais orgulho ainda de ter vencido. Né? E seria triste se eu estivesse contando uma história e não tivesse saído daquele cenário que eu estava. Então, a dificuldade, Brian e Pedro, ela transformou a nossa vida. Porque eu não tinha outra opção senão vencer. Eu não tinha pai que pudesse me ajudar. Minha mãe, coitada, não tinha como me ajudar também. Então eu tive que ir pra rua, eu fui capinar. Só o filho homem único, né? Único homem. Único homem. Mas as minhas irmãs todas tinham que trabalhar e vendia calcinha, todo mundo tinha que se virar. Então eu comecei a trabalhar muito cedo ali na Compensa, trabalhava na casa de uma pessoa que hoje o meu gabinete é de frente para a casa dela, para que eu nunca esqueça de onde eu vim. O que eu fazia na casa dela? Eu dava banho no cachorro, limpava o pátio ali, né? As fezes do cachorro. Isso com quantos anos? Eu com 12, 13 anos. 12, então começou a trabalhar muito cedo. Na verdade já trabalhava, em Manacapuru já trabalhava. Com meu avô, que ele tinha um boxezinho na feira, e tinha um tio meu que tinha uma serraria. Então trabalhava ali, tirando o pó debaixo da máquina, não sei se você já foi em serraria, então... Quando acumula, né? Muito. E é muito rápido, né? Porque é uma prancha atrás da outra. Então, imagina, ali eu já tinha uns 10 anos. Então, assim, eu aprendi a trabalhar muito cedo. Como a gente vem de família muito simples, então isso é muito normal. Não tem escolha, né? Não, e é muito natural você começar a trabalhar cedo. Eu não tinha, aquilo ali para mim não era algo forçado. Era algo que, não, é homem, tem que trabalhar cedo, responsabilidade. E, claro, a gente precisava também. Então, a nossa vida, Brian e Pedro, não foi simples, cara. Minha vida foi muito difícil, mas ela me moldou e me transformou na pessoa que eu sou hoje. Então, o que acontece? É que lá na Compensa, comecei dessa forma, depois eu fui trabalhar no distrito. Com 15 anos, eu já tinha minha carteira assinada, fui trabalhar numa fábrica de bicicleta. 15 anos. Com 15 anos, Nosso distrito industrial. Pô, distrito industrial é uma mãe, né? Por isso que eu defendo tanto a Zona Franca de Manaus, porque eu sei da importância. Sim, vamos falar sobre isso. Da Zona Franca, exatamente. Então, comecei a trabalhar ali no distrito com 15 anos. Posteriormente, saí, fui trabalhar na Moto Honda, uma grande fábrica aqui no distrito. É muito difícil entrar nela também. Fiquei lá na... sonho de muito... Não, a Moto Honda é elite, né? A Moto Honda é elite, é melhor plano de saúde, é melhor alimentação, melhor rota, melhor tudo. Agora, óbvio, ali é peia, meu irmão. Tu entra ali na linha de produção, trabalhava ali no chão da fábrica, na linha de produção, na montagem do motor da KRM, que é o código que eles falavam da 150. Cada moto... 15, 16 anos. Não, ali eu já tinha 18, né? Eu trabalhava lá. Tá. Depois, Brian, como eu trabalhava no segundo turno... E a vida melhorou? Cara, sim, a vida melhorou, mas ainda assim a incerteza do futuro. Porque eu falava assim, eu trabalhava de madrugada. Terceiro turno. Segundo turno especial. Então eu entrava assim, 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, saía 2 horas da manhã. Tipo isso. Entendi. Só que para eu entrar 2 horas da tarde, eu saí 2 horas da manhã. Para eu entrar 16 horas, eu teria que ter saído de casa às 14 horas. Sim. Só que para eu sair de casa às 14 horas, eu acordei no mínimo 1 hora, meio-dia. Sendo que eu cheguei em casa já quase 4 horas da manhã. Então, quase que não tinha tempo para estudar. E aí, cara, eu tive essa grande loucura. Eu falei assim, cara, eu não quero passar a minha vida toda aqui para ter Era dormir, trabalho, dormir, trabalho. Né? Então, assim, imagina. Se quisesse ganhar uma pontinha a mais, tinha que fazer hora extra. E tá lá, eu posto às vezes lá o meu crachá, tem o meu crachá até hoje, Carpejane lá, Honda, montagem do motor, auxiliar de produção. E aí eu tive a ideia de falar assim, cara, eu vou estudar. Mas como é que eu vou pagar minha faculdade se eu tiro daqui? Aí eu fui ser motoboy, Brian. Eu fui para uma empresa... Saiu da indústria. Saí da Moto Honda. Certo. Saí da Moto Honda e a minha mãe, cara, como é que tu vai fazer um negócio desse? Eu tinha feito o maior sacrifício para entrar, todo mundo querendo entrar e eu saindo. Falei, não, vou estudar. Aí eu pesquisei, Brian, quais eram as faculdades que eram mais em conta. Eu queria fazer a faculdade de Direito.
Mas como é que eu ia pagar a faculdade se eu tinha... Surgiu por alguma razão esse Cara, sonho? assim, eu sempre fui muito ligado à justiça, sabe? Eu tinha sido... Por vezes eu fui tão injustiçado, a minha mãe, a nossa família Tinha ali... essa sede de justiça, né? Eu queria advogar, eu achava assim incrível a profissão do advogado, que era o cara que estava defendendo direitos. Sim. E enfim. Aí eu me lembro que uma faculdade específica, se eu estudasse à tarde, eu tinha 30% de desconto. E aí eu fui trabalhar para ser motoboy de uma empresa, lá na Cachoeirinha. O meu salário era exatamente a mensalidade da faculdade se eu pagasse no dia 5. Que é aquele desconto do... Com desconto. É. Era tipo assim, R$700, era o meu salário mínimo. Então, eu tinha que fazer tudo de manhã para que à tarde eu estivesse livre para ir para a faculdade. Ok? Entendeu? Então, assim, eu não tinha dinheiro para pagar nada, nem para comprar vadimeco, nem nada, zero. Então, aí já começou a política na minha vida, né? Lá atrás, eu já era da igreja, fazia parte da equipe de louvor, então eu era muito comunicativo. Né? Eu sempre fui muito ligado ali a retiro, ao social da igreja, liderança de jovens, então fui crescendo ali. Aí vamos supor, o professor chegava e falava, vamos imprimir aqui atividade? Atividade não. Que tem aqui a matéria, como é que é o nome, rapaz? Pimenta? Não. As apostilas. As apostilas. Todo tem que universitário. ter. Aí eu chegava assim, ó. A galera é o seguinte, ó. Quem vai querer ir? Aí eu ia de cadeira em cadeira, pegava o valor, né? Digamos, 1,70. O cara não ia me dar 1,70, me dava R$2. Sempre era assim. No final... Muito esperto. Aí eu já imprimia. Ali já sobrava 2, 3 do troco. Já pegava o meu. E já distribuía para os outros amigos que não tinham. Resumindo, Brian... 5 anos assim. E a galera via ali minha luta, né? Os amigos da faculdade viam que, por vezes eu chegava molhado da chuva, chegava suado, fedendo na fumaça. Quem anda de moto sabe que o cara pega aquelas poeiras ali e, cara, assim, era uma correria doida. A faculdade não é das mais fáceis. Não era. E para quem tinha feito um péssimo ensino médio, imagina, com 14 anos, 15 anos, eu estava no distrito. Quando eu era criança. Eu não queria trabalhar, entende? Eu trabalhava porque era o jeito. Eu não queria estar em casa, jogando videogame, fazendo qualquer coisa, menos ali no distrito. E ali começou a minha vida. Quando foi em 2009, Pedro, eu já tinha tentado 2 vezes o concurso da polícia. Eu também queria ser policial. Aí vem aquela questão da justiça e tal. Esse sonho também, cara, sim, essa sede também deu início... Sim, porque quando eu morava em Manacapuru, dentre poucas autoridades que tem no município, é o policial. Pô. O policial é o cara, ele é o cara, né? Eu vi aquele cara fardado ali. Só que como é que eu ia passar, Brian? Não tinha como pagar um cursinho preparatório. Eu tinha feito um péssimo ensino médio. Tanto é que eu não havia eu tinha sido reprovado 2 vezes no concurso público. Na 3ª vez que eu fiz, eu já estava na faculdade, estava no 8º período. Eu fiz e eu fui chamado no cadastro de reserva. Eu fiquei no cadastro de reserva. Eu não passei de primeira. Eu fiquei no cadastro de reserva porque eu tinha atingido 50% da prova. Aí a turma entrou... foi uma vitória, Já foi uma vitória. Claro. Aí a turma entrou em 2008, a primeira turma... O primeiro concurso foi para praça, no caso, para soldado. Foi, sim. Aí 2009. eu fiz... 2009. Não, aí eu fiz o concurso em 2007. Sim. Em 2008, a galera foi convocada. O pessoal das vagas. Aí eu fiquei ali, não passei, reserva, fiquei fora da... Sim. E aí foi a oportunidade em 2009 de convocar... A minha história de vida é muita onda. Aí convocaram. Eu já estava no 10º período de Direito. Eu falei, porra, agora vai melhorar, meu irmão. Agora ali eu já sabia que eu ia ser alguém, pô. Porque eu não ia depender mais do salário. E detalhe, recebia o salário em mãos. Tava com que idade? 2009? Eu já tinha 25, acho. 2009. Acho que eu tinha uns 24 anos, por aí. Terminando a faculdade. Terminando a faculdade, estava sendo encaminhado. Mas tinha a prova da OAB, né? Sim, sim. Aí tá. Quando eu passei, quando convocaram, eu falei, caramba, deu certo, eu vou ser alguém. Eu vou ser concursado, eu vou ter um salário, eu vou ter uma aposentadoria, eu não vou depender mais de ninguém, assim, de salário. Porque, por vezes, Brian, o meu patrão, ele pagava o meu salário no dia, e eu tinha que pagar a faculdade no dia 10 horas da noite. Porque se eu não pagasse naquele horário, acabou no outro dia. E eu fiz amizade com um cara do financeiro, que não era no automático. Às vezes de manhã eu falei, mano, posso vir de manhã? Às vezes ele segurava... Então, assim... Já era político. Já era político. Então, assim, graças a Deus eu encontrei muitas pessoas que viam em mim
um garoto que, porra, queria vencer, pô. Sim. Mas sem precisar passar por cima de ninguém. Imagina, eu morava num bairro, a Compensa já era a Compensa que é hoje, né? Já tinha toda aquela questão de crime e tal. Eu tive muita oportunidade de fazer muita coisa errada, mas eu sabia que eu não podia decepcionar minha mãe, pô. Eu tinha que ir pro caminho mais fácil, que não era o tráfico. Claro. Né? O caminho mais fácil, com certeza, não era o tráfico, era estudando. Então, beleza. Terminei a faculdade de Direito, terminei o curso de formação de soldado, eu fiz o curso de formação de soldado junto com a faculdade. Então, passava o dia na porrada lá, pegando sol, chegava fedorento na faculdade, mas... 10º período. No 10º período, mas a galera vibrando, né? Meus amigos ali, nessa época tinha muitos amigos que eram policiais militares, porque também tinha um desconto para quem era policial. 10º, só pra gente anotar, 10º já é o último... 10º é o último período. Fazendo TCC e tal. Meu irmão, e tinha que apresentar. Isso. E eu lembro que a nossa faculdade, aqui na época era a SBAN, nós tínhamos esse desconto pro policial. Sim. Eu não era policial, mas eu tinha muito amigos policiais que vibravam, porra, Capê, agora legal. E beleza, terminei a faculdade, já era policial. Quando foi em 2011, terminei em 2010. Em 2011 saiu o primeiro concurso da Polícia Bacharel em Direito. Porque já vinha essa tendência no Brasil, Minas Gerais, sul do Brasil, eles já vinham realizando concurso público para a Polícia Militar Bacharel em Direito. Então, só para o pessoal entender, o senhor entra na PM como soldado. Como soldado. Soldado, entendi. Em 2011, um novo concurso para nível superior. Ao nível superior. Certo. Oficial, né? Oficial. Então, eu já estava na polícia, já sabia a importância ali do posto, né, de cada um. Pô, o meu sonho era ser sargento. Eu já estava no lucro ali, é o sonho de todo soldado. Deus, ele me permitiu fazer o novo concurso. Eu tinha feito um cursinho preparatório de 5 anos, que era a minha faculdade. Sem ok? dúvida. Aí eu fiz o concurso, 2011. Foi, acho que, o 40º. Caralho, bicho. Pô, desculpa a palavra. Mas, meu irmão, ali eu falei, porra, deu certo. Puta que pariu, eu fiquei pensando. Você um coronel da polícia. Imagina, porra, o cara, eu saí do nada, pô. Eu saí de Manacapuru, passando necessidade. Aí, porra, vem minha história de vida ali. Passa o filme, né? Eu falei, cara, como é que eu não consigo ver se não Deus aqui? Então, assim, enquanto meus amigos, que eram advogados, filhos de promotores, porra, os caras iam se arrastando o saco pro curso de formação, porque é um saco. Tu tem que estar lá às 5 horas da manhã, tu fica ali pegando aquela pressão. Meu irmão, tu não tá sendo formado só um oficial, mas um militar também. Sim. Então, quando você passa no concurso da polícia para oficial, você vai fazer um curso, e esse curso é uma formação acadêmica. Então, eu sou hoje formado em Direito e formado em Ciências Militares e Segurança Pública. Eu sou especialista em Segurança Pública, que é uma faculdade, é uma grade curricular da UEA. Assim como em cada estado tem essa grade curricular. Uma graduação. Uma graduação. Sim, sim. Então, nós tínhamos ali as instruções normal, português, Código de Direito Penal, mas nós tínhamos armamento de tiro, militar, né? que era um coronel, que era um oficial. Então, a porrada era direto. Mas eu ia com um sorriso no rosto, porque eu sabia que aquilo ali era passageiro. Logo eu ia estar formado e ia ser... Quanto tempo o curso de formação? O meu curso foi 2 anos, porque como era bacharel em Direito, e sempre foi ensino médio, o ensino médio é 4 anos. Então, nós suprimimos várias matérias. Porque nós aproveitamos várias matérias. Pois bem, quando foi 2013, eu fui declarado aspirante e fui. 2013, aspirante, para 2018, capitão. 2018. Então, hoje a minha turma... demorou um pouco, né? Sim. É um processo, né? Sim, você tem todo um processo. Hoje a minha turma, muitos já são majores, oficial superior. Major, tenente, coronel. Sim. Só para você ter ideia. Naquele momento, eu já era muito popular nas redes sociais. Não é porque eu postava aqui, eu prendendo bandido. Esse é um bom ponto. A gente já está em 2018, aí veio o primeiro concurso, o segundo, o curso de formação. Como é que foi essa história da internet? Porque em 2009, quando tu falou de cursinho, hoje o cursinho, por exemplo, é uma coisa muito democrática, né? Você tem cursinho online que você paga uma mensalidade ínfima. Hoje a gente tem o advento da internet. Sim, mais fácil. Na época não tinha. Os últimos 12 anos. Como é que foi essa tua entrada na internet? Então, como você mesmo falou, né? Na época, até mesmo na época que eu fiz concurso, não tinha tanto. Sim, então, sim. ou tu ia para um cursinho preparatório desse ali no centro, que era caríssimo, para quem não tinha dinheiro, não tinha como pagar, né? Claro. Só para te ter ideia, Brian, voltando agora em 2009, em 2008, o concurso da polícia, eu era motoboy. Sim. Eu estava lá no centro, na Caixa Econômica, por trás do Teatro Amazonas. E eu queria fazer o concurso, mas eu não tinha dinheiro para pagar o curso.
um cursinho preparatório. Sim. E não tinha internet, não tinha um aparelho, celular, enfim. Tinha um senhor na calçada vendendo várias apostilas Para concurso. para concurso. E estava lá, concurso da Polícia Militar. Sabe Deus como é que ele escreveu, como ele conseguiu aquilo, né? Cara, eu comprei R$50. Eu estudei por aquilo ali. Agora sim, estudei não, li, né? Porque como é que eu ia aprender ali? Fórmula, coisa que... Os exercícios, no cursinho né? preparatório, o cara te dá mastigado, já tem dificuldade. Sim. Para quem fez o ensino médio não tão bom, eu ia ter dificuldade. Mas, meu irmão, eu não estava nem aí. A sede de vitória, de vencer era tão grande que eu fui por lá e consegui. Enfim, voltei, né? Aí, tá. Começou aquela situação da internet, tinha já alguns perfis de policiais militares para fora do país e eu achava legal. Aí nós começamos junto ali, o capitão Alberto Neto começou, mas basicamente ao mesmo tempo que eu. Quando ele saiu candidato, eu não tinha 10 anos de polícia, então eu meio que minha intenção não era política. Eu só queria mostrar... O que acontece? Quando eu entrei na polícia, tinha muito aquele discurso, mas policial ele é agressivo, ele é isso. Então eu tentava desmistificar aquela Sim. imagem. Sim. E ao mesmo... E isso não mudou muito. Muitos aí colocam a pessoa, estava até comentando isso, do policial militar como um ser sub-humano, né? Um cara assim meio que você tem que manter uma certa Acabam distância. editando algumas situações de forma que dê essa narrativa, né? A gente não- E na verdade é uma imagem distorcida, né? preconceito, Porque é um ser humano, pô. Sim, É claro que tem claro. pessoas boas, tem Sim, pessoas toda ruins. profissão, né? Então, assim... Isso foi te motivando. Foi me motivando, só que foi uma situação bem complicada. Porque quando eu comecei a ser muito conhecido nas redes sociais, eu comecei a incomodar muitos oficiais superiores, pô. Porque ao ponto de... Isso acontece com quase todos os militares em todo que canto. resolvem fazer sucesso na internet. Então, assim, mas pra nós foi mais difícil ainda, porque hoje qualquer um tem. Já é mais Entendeu? comum, Hoje, né? Mas naquela democratizou, época, você imagina, o comandante-geral não era convidado para ir para uma entrevista, era o capitão Carpê. Vixe. Então o cara se sentia... Imagina, o ciúme. Deus o A livre. ciumeira. O cara se sentia assim extremamente confrontado. Imagina, não, por que esse cara para falar de segurança pública? Eu tenho que ir. Mas eu dizia, mas ele não quer lhe ouvir. Ele quer ouvir o Carpê, que é o Carpê que tem visibilidade. É isso né? mesmo. Claro que na época eu não falava isso, né? Deus, 30 dias na cadeia. Mas eu pensava, né? Eu falei, meu irmão, então assim, existia toda dentro da instituição, existia todo um preconceito, pô. Hoje tu vai olha lá o perfil do Coronel Vinícius, que é o comandante-geral. Sim. Meu irmão, ele toca o terror, ele faz a live dentro da viatura, e hoje eu olho aqui, eu falo, meu irmão, foi eu que construí essa porra aqui. Lá atrás. É uma contribuição que dá orgulho, Faz né, parte, nesse pô. caso. Ele tá mostrando o trabalho da polícia. As pessoas precisam entender como é o trabalho da polícia. E aí, Brian, eu tava conversando com um amigo meu de operações especiais, acho que é o capitão Zip ou o capitão Ramos, porque existe uma frase nas operações especiais, é ser e não aparecer. Né? Você é muito bom, mas você não precisa aparecer. Só que se você for olhar hoje, o perfil com o maior número de seguidores é do BOPE, do Rio de Janeiro. Eu falei, não, tem que aparecer, pô. Porque isso indica que as pessoas estão querendo as pessoas ver, gostam. né? E o BOPE teve a ajuda do cinema, do filme, né? sim. Foi muito... Mas realmente ele é referência de operações especiais no Brasil, de policiais. Tem vários cursos, por exemplo, aqui, nós somos referência de selva. Né? Um exemplo, o raio do Ceará, que é de patrulhamento de motocicleta, referência de patrulhamento de motocicleta. Então, cada estado ela é referência em algo. Então, não desmerecendo os outros cursos de operações especiais que são iguais, mas referências que parte do curso, né? Então, é muito difícil fazer o curso. Mas, enfim, então, tu tentou, assim, humanizar... Não, na verdade, eu humanizei. Sim. Então, e isso, de certa forma, teve resistência. Porque o policial é aquele cara serão, brutão. Isso. E aí eu chegava lá Faca com a minha na mãe caveira, brincando. né? Eu chegava lá com a minha mãe brincando. Então, assim... Pô, tipo assim, PM também... exatamente. Fica um negócio assim, né? Então, assim, ao ponto, Brian, de as pessoas sentirem desejo de ser policiais. As pessoas, elas não queriam. Eu tinha receio de falar, olha, você conhecia uma garota? Não, porra, mas como é que eu vou falar pra minha mãe que tu é policial? Tipo nesse sentido, era nesse nível. Hoje Caraca. não. Pô, não sou policial. Então eu comecei... Almoço direito, sinal que é almoço direito. Exatamente. Menos, né? Então eu comecei a mostrar para os outros policiais também, que falei, olha, cara, se aqui eu consigo transmitir essa imagem do bom policial, isso vai refletir na tua vida. Sim.
Porque se eu sou um mau policial, isso vai refletir também na tua vida. Então foi nesse sentido. Tu lembra que ano foi isso, Carpe, que tu começou Acho que 2014, 15... Tu começou a mostrar a rotina do teu trabalho. Sim. Então, assim, como eu trabalhava em policiamento convencional, então, assim, eu não cresci prendendo os maiores bandidos. Ou tomando a ocorrência de ninguém. Não, pô, dia a dia. Então, É porque também tem essa visão que o policial ele é o cara do troca de tiro, né? E na verdade é desde brigas de casais, né? De tudo, né? Você pegava uma ocorrência simples, porque se você for analisar, qual foi o último confronto, assim, de fato mesmo, aqui? Você não tem tanto, né? Sim. Porque o bonde de vagabundo aqui no Amazonas, ele sabe que a gente vive numa província. Se acontecer algo, a gente vai encontrar ele. Não vai ter muita opção para ele fugir. O vagabundo troca tiro lá na compensa ali, numa área da compensa. Ele vai fugir para onde? Ou ele vai para ponte, ou ele vai para o Ceasa, ou ele vai para BR. Fechou as 3 saídas, pegamos ele. Sufoca ali, o crime, consequentemente, vai entregar o cara, porque tu tá atrapalhando o movimento dele ali. Então, né? Então hoje não é bizu trocar tiro com a polícia. É só para te entender, né? Então, o confronto é em último caso. E aí foi ganhando notoriedade, foi adquirindo inimigos. E dentro e fora. Dentro e fora. Um detalhe para a gente entender esse movimento, para citar uma operação que é marcante, assim, que foi... Pode ser engraçado, pode ser que marcou. E, assim, se a partir desse movimento das redes sociais houveram também algumas ameaças ali pelo trabalho velado, claro, né? A gente sabe que a rede social abre uma porta na verdade, para os invisíveis. Sim, é porque o que acontece? Puxando aqui um pouco. Quando nós começamos a mostrar isso aí, Brian, eu não usava as redes sociais só para postar o carpê fardado. Eu dizia, olha, eu tô aqui, mas eu passei por tudo isso que eu falei para vocês. Aí o garoto favelado, o garoto que era igual a mim, ele falou assim, pô, então eu posso ser também? Eu falei, pode ser melhor do que eu. Então, eu comecei a fazer... Inspirar. Sim. Porque, pô, se eu conseguir, ele ia conseguir, pô. Meu irmão, tenta 10 vezes que tiver que tentar, tenta. Tu vai conseguir passar. Porque às vezes a pessoa, ela desiste. Então, as pessoas, a molecada, a garotada, a mãe, as pessoas começaram a olhar em mim uma pessoa que vencedora, pô. Um referencial. Um referencial que, além de ser um bom policial, era um bom filho. Sim. Então, quando eu defendia ali a pauta da família, eu não defendia necessariamente a família tradicional, eu defendia a família, que eu era um bom filho, que eu tenho uma responsabilidade. A minha mãe se tornou minha filha, pô, no sentido de cuidar. Claro. Hoje, no né? caso, Hoje, sim, minha mãe depende 100% de mim. Né? Graças a tudo isso que eu construí. Então, nós começamos a incentivar e motivar pessoas. Hoje tem várias pessoas que entraram na polícia que falaram, pô, capitão, foi o senhor que, através dos seus vídeos ali, que me deu esse ânimo. Uma galera agora no concurso público, toda vez que eu faço uma reunião na Ponta Negra, chega lá 200 garotos, que daqui a pouco vão estar usando a farda, fazendo a mesma coisa que eu fazia. Então, não era rede social só para eu aparecer, mas para, de certa forma, eu incentivar outros garotos iguais a mim, que um dia não tiveram oportunidade. No meio disso, a gente destaca, por exemplo, houveram algumas ameaças nesse ponto que... Então, como eu incomodava muito ali na compensa, que é engraçado, né? Eu passava a noite ali enchendo o saco no morrinho, naqueles cantos, quando era de manhã eu ia para casa, lá na Vila Marinho. Então, assim... Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. Sim. E assim, Brian, eu não ia para ali porque eu adorava morar ali. Eu ia porque... Quando eu passei a ter uma vida mais ou menos, eu tinha toda uma vida para manter. O trabalho, ali onde havia a região onde fazia a ronda, ela era na própria compensa mesmo? Sim. Então fazia a ronda e morava no próprio bairro. Difícil, eu gostava, né? Mas na verdade muitas pessoas alegavam isso aí, Brian e Pedro. Pô, mas tu não tem medo? Vamos lá. Porque no Rio de Janeiro, o cara... Mas vamos pela lógica. Sim. A população da compensa é basicamente 100 mil pessoas, ok? 100 mil. Digamos que 1% dessa população seja de criminosos. Porra, será que tem 1.000 criminosos dentro da compensa? Então, pela lógica, o trabalho da polícia qual é? É preventivo. Ele trabalha a favor de proteger o cidadão de bem. Quando a viatura passa de forma ostensiva, por isso que ela o policial está fardado, a viatura tá com aquele giroflex. Qual é a função ali? É a prevenção. Então, eu não estava trabalhando para o bandido. Eu estava trabalhando para as pessoas de bem.
o bandido ia se ferrar ou nas minhas mãos, ou na mão de outro PM, ou de outro bandido. Então, assim, eu sempre via por esse lado, que eu não trabalhava para o bandido, eu trabalhava para a população. Agora é óbvio, né? Você acaba... Pô, quem esse bicho pensa que é? Um dia desse estava aqui sendo motoboy, agora está querendo... Então, é muito natural que você, ali do lado, que você encontre inimigos. Na minha época, lá na Compensa, não tinha facção. Você tinha ali o Joãozinho da Compensa, o fulanozinho, o João Black de outro canto, não tinha essa tendência de facção criminosa. A facção criminosa ela se veio por fato de uma cultura que veio evoluindo do crime organizado no Brasil e que alcançou Manaus. Então, quando eu passei a comandar ali, trabalhar na Compensa, aí já existiam as facções. Então, na Compensa ela era dominada por uma facção específica, que foi, inclusive, fundada na Compensa. Né? Por isso que ontem eu falei naquela situação do narcobairro. Eu falei, narcobairro? O que é um narcobairro ali? Que se assemelha a bairros na Cidade do México, na Colômbia. Que muita coisa está correlacionada ao tráfico. Seja o esporte, né? Você lembra que tinha um time ali com o nome do bairro, o comércio, né? O cara acaba tendo o controle da internet, tudo, o comércio. Capê, em 2018, tu falou que assumiu... Qual foi o cargo que tu assumiu em 2018? 2018 eu fui promovido a capitão. A capitão. Isso. 2018 é um ano eleitoral, né? Inclusive foi a eleição do Alberto Lerner, a primeira. Sim. Como é que foi essa questão da política? Ali eu recebi muitos convites. Imagino. 2018... Eu acredito, Brian, que se eu tivesse me candidatado naquele ano, eu teria sido eleito deputado. Deputado estadual. Porque assim, eu nunca tive pretensão federal. Eu gosto muito da questão do Amazonas porque eu tenho pautas específicas para a segurança pública. Certo. Em específica, Polícia Militar. E a segurança pública, estadual. Por força de lei, o Estado ele tem muito mais jurisdição, né? Exatamente. E ali... Mas eu não senti no coração que eu deveria. Sabe? Entendi. Eu não senti. Então, não faltou convite? Não, vários. Inclusive, ele mesmo me convidou pra gente fazer uma dobradinha, enfim. Quando foi... Mas não sentiu vontade, mas já tinha uma vontade da política em si? Ali eu já tinha. Mas eu queria ver o que ia acontecer, né? Sim, falei, vou ver aqui o que vai acontecer, não vou queimar vela. Ele foi eleito, eu falei, né? Acho que é por aí. E aí, quando foi em 2020, as pessoas falaram, não, mas vem em 2026. Eu falei, não, mas eu quero passar pelo cenário municipal. Pô, não comecei na polícia como capitão, comecei como soldado. Claro. Então, eu queria aprender de forma para quando eu chegasse ali, onde eu realmente queria, eu já tivesse uma certa experiência. Então, quando eu vim candidato, só que é o seguinte, Brian, para eu ser candidato, uma vez eleito, eu me aposentaria, como eu estava falando para vocês. Sim. Aí é uma... Aí pegava. Por que pegava? É um dilema, né? Por que pegava? Porque não estava em jogo a minha profissão. Já se aposenta quando vai para ser candidato? Não, se eu for eleito. Se for eleito, ok. Mas eu não tinha como não ser eleito. Não entendi. Porque para mim ia ser um massacre. Imagina, eu era um cara muito conhecido. Sim. Então, para mim, quando eu fiz o vídeo, lançando a minha campanha, eu fiz um vídeo guardando a minha farda. Então, você imagina, se eu não tivesse sido eleito, ia ser motivo de chacota. Foi uma decisão de vida, De vida. Sim. E ali eu sentia que eu seria eleito. Foi fácil fazer essa troca? Veja, não. A polícia militar foi uma coisa não foi como que não é. Sonhou de muito moleque. Eu a pergunta do Brian. Rolou aquele medo? Cara, sim. Na verdade, sim. Todos os dias eu me questiono, por exemplo, poxa... Eu tomei a decisão. Né? Tipo assim, por quê? Porque às vezes você... E aí, eu vou já entrar aqui nesse cenário. Quando eu pensei assim, em ser candidato, eu falei, cara, não está em jogo só a minha profissão, a minha carreira, a minha história, pô. A minha história de tudo, de onde eu vim, de onde eu nasci. Então, assim... seria um novo capítulo, um novo livro, eu acho, né? A minha história na polícia nativa acabou. Sim. Os meus amigos vão ser major, coronel. Acabou, a minha história acabou. Eu não tenho como voltar. Hoje eu sou um capitão da reserva, tenho todo o direito que qualquer oficial, tenho o meu porte de arma, tudinho, mas eu não retorno mais para a instituição. É meio parecido com o que aconteceu com o Sérgio Moro, né? Foi exatamente, isso, né? Só que a diferença... Largou a magistratura para... Agora olha a diferença, para você ver o tamanho da grandeza da minha decisão. Sim. Uma coisa é você decidir abrir mão para ser um deputado federal.
Sim. Outra coisa é você abrir para você ser vereador ali no Santo Antônio. Que E um diga-se detalhe- de passagem, é o primeiro a ser perturbado pela população. E Diga- Exatamente. um detalhe que me chamou a atenção enquanto eu falava sobre a sua história, uma coisa que marcou, pronto, agora eu consegui ser soldado. E agora? No início, eu consegui ser soldado, agora eu não dependo mais de ninguém, agora eu vou ser alguém. Me marcou muito essa fala. E agora, o sentimento de abrir mão disso para uma incerteza, né? Nesse pontinho. Você querendo ou não, Carpe, desculpa te interromper. Muito provavelmente tu sabia que tu tinha grande chance de vencer. Uhum. Mas é um mandato, né? É início Daqui e a fim. 4 anos, no outro ano eu tô desempregado. Exatamente. Né? Se É não isso. renovar o contrato, exatamente. Exatamente. né? Ou seja, é trocar uma carreira que tu ia chegar lá no último, uma boa aposentadoria depois, ia se reformar É como uma como se eu autoridade. tivesse feito o seguinte, ó. Eu troquei o meu jaraqui, que eu vou viver a minha vida toda, Sim. por um tambaqui que eu vou passar só 4 anos comendo, ok? Essa decisão que eu tomei é uma decisão tão grave e séria que eu não tenho como voltar. Se hoje der errado a política, eu vou ter que viver de outra coisa. E impacta também na família, né? Como você disse, Tudo, a tudo. sua mãe... No meu depende, psicológico. né, hoje. Como No é meu- que foi que a tua família A minha mãe, te ajudou a minha mãe é o nisso? seguinte, a minha mãe ela me apoiou, Apoiou. porque ela sabia quem eu era, né? Eu sabia que, mas em compensação ela sempre disse: "Meu filho, mas tu tem certeza? Tu lembra que tu passou para te chegar aqui?" Porque assim, Brian, na polícia, se eu desativasse todas as minhas redes sociais e, bom, meu irmão, vou ver como anônimo, foda-se. Acabou. Eu ia ser o capitão em qualquer canto. Sim. Não ia mudar em nada. Eu não ia ter gente me perturbando, eu não ia ter gente mandando mensagem aqui, pedindo as coisas que às vezes você não tem, o cara fica puto, porque ele acha que tu tem a obrigação de dar, ou ele acha que tu assinou uma folha em branco ali. E ele acha que tu tem muito Meu dinheiro. irmão, ele acha que eu sou milionário. As pessoas não Entendeu? conhecem bem o Agora papel, sim, né? imagina, eu sou oposição. Não tenho nada lá. Zero. Zero. Porra, eu só tenho meu salário, mano. Que diga-se de passagem. É menos... que um capitão. Sim. Tu entende? Sim. Só que aqui na política eu tenho que estar aqui, ó. Não posso pisar fora da faixa, eu tenho que estar aqui, ó. Tu imagina, eu sem ser um dos que mais gasta, sendo um cara produtivo, sendo um cara que vota a favor de tudo aquilo que eu acho que é correto. Certo. Porra, me posiciono de forma coerente. Não ando em porra de forma de Inauguração. Não. Porra, eu pego porrada. Tu entende? Sim. São 41 vereadores. Porra, só tem um Carpê, pô. Porque o Carpê é um cara que ele é muito popular, então tudo que envolve o nome dele repercute muito. Sim. Então hoje, Brian, eu evito andar até de carro, pô, dirigindo, porque se eu pegar uma multa, se acontecer um acidente, Capitão Carpê, sei lá, enfim, né? Sim. E voltando pra dúvida, tu lembra o dia que tu falou, eu vou me candidatar, eu vou guardar a farda? Eu decidi ser candidato, Brian, quando no ano de 2019 eu fui humilhado pelo antigo comandante da polícia. Ele me já capitão? me colocou numa sala, falou palavras que me ofenderam bastante e me mandou para um município. Né? Te transferiu? Me transferiu. um... Não desmerecendo, mas ali eu tinha uma vida aqui em Manaus. Eu era casado, pô. Sim. Né? Eu tinha uma rotina, minha mãe é uma senhora doente, Sim. eu morava com ela. Então, assim, o sistema em si. Eu respirei fundo, eu sabia que fazia parte de tudo aquilo e fui. Meu irmão, cheguei lá, eu cheguei a crescer de uma forma que tiveram que me mandar de volta. Tu pode falar o nome do município? Eu fui para o Humaitá. Sul, né? Do lado do... Eu fui para o Humaitá, mas a determinação... Começou a crescer o que a tua popularidade lá? lá. Porque quando eu cheguei lá, eu já cheguei como o Capitão Carpê, pô. Sim. Então, quando começaram a publicar, né, Capitão Carpê está sendo perseguido... Capitão Carpê chega em Humaitá. Ah, pronto. Agora olha que loucura, Brian. Eu estava às 6 horas da tarde, numa sexta-feira, lá na Zona Leste, e eu recebi uma ligação. Ei, meu irmão, tua passagem está comprada, tu vai viajar às 10 horas. Eu não tive tempo nem de me despedir da minha filha. Eu cheguei, eu só fiz ligar, olha, arruma minha mala aí. Meu irmão, foi uma situação muito, assim, Isso muito... a tua ida? Minha ida. Aí eu fui para Rondônia. É uma decepção, tudo bem que é uma pessoa, mas é também uma pessoa da corporação, né? E mais do que isso, eu não estava fazendo nada de errado. Sim. Eu não estava roubando. Ou seja, é o gosto da injustiça. Eu não estava roubando, eu não estava extorquindo ninguém, eu não estava sendo
Nunca fui uma pessoa indisciplinada, nunca. Eu sempre fui um cara muito respeitador. Hierarquia. Hoje eu e chego tal. com o sargento, o cara fecha com o sargento. E aí, sargento, tudo bom com o senhor? Pego na mão do cara o maior respeito, porque eu sei que aquele cara ele tem no mínimo uns 20 anos de polícia. Pô. Eu não sou esse cara, eu sou um cara simples, Brian. Então, fui. O Maitá. O Maitá, não tem voo Eita. direto, né? Tive que ir para Rondônia, 2 horas de carro. Isso. Cheguei já no sábado, de manhã, porque eu saí de sexta-feira, 10 horas, até chegar Só sábado. com a mala e... Aí o taxista falou assim, o senhor vai para onde? Aí eu olhei para ele, puta que pariu, eu vou para onde? Sem rumo. Falei, cara, me deixa no quartel. Cheguei lá no quartel, aí arrastando a minha mala. Aí a policial olhou que tava na guarda. Capitão, o que o senhor tá fazendo aqui? Falei, porra, tô aqui, cara. Ali, Brian, Pedro, eu me desabei, pô. 19 isso. É. Tu lembra o mês, cara? Acho que foi mais ou menos março, por aí, maio. Ah, tá, início de 19. Ali pra mim, ali eu me dei conta o que tinha acontecido. Que eu tava longe, que eu não tinha... Isso chegou a ser noticiado aqui em Foi noticiado, mas eu... Mas foi noticiado como? Capitão Carpê... Não, teve um portal que escreveu assim... Popularzinho na rede social. O pessoal não presta. Não, beleza. Aí quando as pessoas perguntavam, eu falei, não, tinha uma missão para cumprir. O comandante queria um melhor policial e eu vim. Eu não sou leso. Tu foi bem Vou me institucional. Não, não vou me vitimar. Não, e foi um marketing pessoal aí, né? Isso. Entendeu? Tá Entendeu? Tinha uma missão para cumprir. Uma missão... Ele visado melhor. Só que o seguinte, Brian, eu colocava de uma forma que a galera entendia o meu recado. Sim, mas Entendeu? entrelinhas ficava... E ao mesmo tempo que eu não poderia me vitimizar porque a porrada ia ser maior, eu também não queria tombar, pô. Eu não, pô, olha que eu já passei pra estar aqui. Sim. Pô, eu vou ficar aqui, mas vou chorar no quarto, mas eu tô aqui. Aí eu liguei pra um capitão Helvas, que mora lá, uma família bem grande. Helvas, mano, me ajuda aí, cara, o que eu vou fazer? Ele falou, mano, tem um apartamento na frente da minha casa, que era da minha mãe, que o cara acabou de entregar. Tem umas coisinhas lá dentro, tem geladeira e tal. Eu falei, meu irmão, segura que eu tô indo. Aí eu fui, Brian. Aí foi difícil, meu amigo. Mas eu consegui costurar. Quando eles perceberam que não tinha como me esconder, me trouxeram de volta. Quanto tempo durou lá? 1 ano? Não, demorei uns 5 meses. Aí eu voltei grandão. Grandão. E como me chamaram para conversar lá, que eu não vou dizer onde foi, né? Por cima. Eu falei, cara, eu quero voltar, mas eu quero voltar pro mesmo quartel que eu tava, lá na Compensa. Porque quando eu saí da Compensa, porra, pra alguns oficiais superiores, você fudeu, tipo isso, Quando eu voltei, eu falei, quero voltar pro mesmo canto. Quando eu voltei, todo mundo ficou assim, como assim? Aí eu já voltei com sangue nos olhos. Gigante. Aí entendi a situação, naquele momento eu sabia que eu não podia, né, me pronunciar em algumas coisas, eu precisava sobreviver. Então É estratégia, né? Estratégia. Então assim, Brian, por vezes você precisa refletir e dizer, não, peraí, eu tenho que trilhar outro caminho, por aqui vai dar errado. Sim. A política, né? Eu tinha um projeto, eu tinha um projeto, né? Nesse momento da tua volta, tu já tinha na tua cabeça essa ideia, eu vou me candidatar, ou ainda não estava bem concreto? Já. Só que o seguinte, eu falei, vou voltar por cima. Entendi. Aí eu vim, o comandante na época não conseguia me controlar, e também não podia mais fazer mais nada, porque a determinação veio de cima. Consegui ser um dos mais votados. Quando eu assumi o meu mandato, aí eu voltei com ódio no coração, meu amigo. 2021. Tá em 21 já. Pandemia. Todo mundo, infelizmente, naquele momento falecendo. O policial militar, por vezes, na operação desnecessária, abordando o carro e tal. Porra, pandemia. Cara, todo mundo... Por que você via... Porque não podia parar nem os médicos, nem vocês. Mas ali tinha situações, por exemplo, que era desnecessário. Se não tinha nenhuma denúncia que naquele ônibus, por exemplo, tinha algum objeto de roubo, por que o policial tinha que ficar fazendo operação para descer todo mundo, se expondo ali? Aí eu abria uma live na frente da operação. Meu irmão enlapada. Pá. Aí, porque eu tava puto, né? Por tudo que tinha acontecido, e eu já tava isento, não podia ser punido mesmo. Aí, tudo é experiência, né? Você vai aprendendo, claro que hoje eu não faria mais isso. Então... Mas a época surtiu efeito? Muito. Pô, imagina, um capitão batendo de frente com um comando, abrindo uma live na frente de uma operação. Sim. Aí montaram, por exemplo... Negócio meio Gabriel Monteiro, né? Montaram uma barraca, jogaram uma barraca lá numa área bem... numa área muito vermelha na Compensa. Eles queriam ocupar e botaram uma barraca para que a viatura ficasse lá.
Aí os policiais mesmo, pô, capitão, aqui não tem água, não tem nada, depois a gente vai ir no banheiro, não tem um banheiro químico. Meu irmão, eu fiz uma live de novo lá na barraca. Acabou, nunca mais colocaram barraca. Então, assim, às vezes o cara tem que, né, Sim, dar uma de doido e tal. Uma curiosidade aqui, Brian, sim, só para... claro. Eu já quero entrar na política Sim, aqui. e é exatamente para esse primeiro passo, né? Isso. A decisão. Decidiu, eleito lá, e aí eu estava observando, né? Estava tentando buscar os sentidos aqui na mão do vereador Capitão Carpé. Ele tem a polícia num lado da mão aqui, né? E na outra eu fui conferir para ver se é de fato o número da votação para... Aqui é o número de votação, 8.538. E aqui aqui é o número da minha campanha, 10.190. Por que eu tatuei? Né? Para que, claro, por ser o primeiro registro, né? Algo simbólico, para que eu também nunca esquecesse. Pô. É o motivo pelo qual eu estou aqui, entendeu? Sim. Então, assim, aqui o número de votos, eu tenho certeza, cara, se tu for fazer uma pesquisa, dificilmente vai ter alguém que vai dizer, eu me arrependi de ter votado no Carpê. E se você for conversar sem rancor, sem nada, tu vai ver que a pessoa não vai ter nem motivo para isso. Entendi. Então, o que acontece? Na decisão de ser candidato, o que eu pensava? Falei, caramba, bicho, como é que... Pô, eu sou louco, bicho, eu vou trocar aqui uma carreira sólida, concreta, estável, todo mundo querendo estar aqui por um mandato, pô. E se der errado? Aí tem aquele diabinho, e se der certo? E se der errado? Não tinha ninguém, não tinha padrinho político, não tinha nada, pô. Sim. Né? Não tinha apoio de prefeito, não tinha apoio de governo, não tinha nada. Foi pro Republicanos, né? Foi pro Republicanos porque o Alberto Neto estava lá. Sim. Aí o Alberto Neto não vem, que né, a gente vai conseguir aqui, me abraçou. E naquele momento eu não tinha apoio de ninguém, só dele ali. Fui eleito vereador, né, fui o quarto mais votado. E depois ele passou para outro partido e eu fiquei lá, no Republicanos. Né? Fiquei lá durante esse tempo. E aí nós começamos a trabalhar. Quando eu comecei a atuar ali na Câmara... Isso que eu ia lhe perguntar para a gente já se aprofundar nisso. Hoje o senhor é um político, um vereador de oposição, Sim. né? Mas o senhor não começa na oposição, Exatamente. né? Existe uma trajetória para o senhor chegar nesse status quo. Como é que foi isso? Teve política... E o senhor, me perdoe a interrupção, o senhor tem um relacionamento com o Davi, uma história, né? O que acontece? Com o prefeito. Muitos vereadores, quando entraram na Câmara, já entraram sabendo exatamente o que iriam fazer. Sim. Para se... Sabia o caminho das pedras. Já sabia. Eu Sim. não, pô. Eu tinha sido treinado para ser um oficial da polícia. Sim. Em 2017, eu trabalhei na Assembleia, na Casa Militar. Na época, quem era o presidente da Assembleia Davi Almeida. era o Josué. Ah, sim. Né? Antes Aí foi né? quando o Josué Neto acabou ali o biênio dele, o Davi Almeida assumiu e eu me mantive lá. Presidente. E passei a ser um oficial da Casa Militar, na qual o presidente era o Davi. Sim. E ali eu comecei também, né? Lá em 2000, pô, subi ali, ficava na tribuna, ficava olhando o Sabá, aqueles caras se pronunciando, pô, eu ficava ali fascinado. Sonhando um pouco? Sonhando, eu sabia que um dia eu ia estar ali. E um dia eu vou estar ali. Sim, E eu ficava olhando, pô, eu falei, caramba, legal. O Sabá era um cara que tinha um o Sabá discurso... é o secretário da CEMUSP hoje, ele né? já estava, acho que, no 7º mandato. Isso, ele Então, poxa, eu achava um cara, assim, muito inteligente. Não tenho, tá? Nenhum tipo de relação, nem nada, mas, Não, assim, sim. raciocínio rápido, o cara... Ali é muito rápido as coisas acontecem. E todo deputado que subia, eu ficava ali, sabia quem era quem e ia aprendendo. Foi quando o Davi assumiu o governo. Sim. E eu segui para lá, para ser o ajudante de ordem dele. Eu era o oficial que andava com ele. Aqui, colado. Então criou uma relação pessoal. Com tudo. Quando eu fui eleito, eu falei assim, pô, e agora? Né? Eu falei, poxa... É o Davi, o prefeito, né? Vou aqui, né? Sim. Né? Conheço e tal. Sim. Conheço todo mundo, seria muito mais confortável naquele momento. Como é que eu ia fazer uma oposição entrando com os dois pés na porta de um cara que eu conhecia? Sim. Né? Só que no processo político, coisas foram acontecendo. E aí se identifica uma coisa que eu tenho, Brian e Pedro. A minha personalidade. Eu falei, não, tá errado isso aqui. Não, começou a incomodar eu algumas comecei coisas. a votar contra coisas que eu achava que eu era erradas, contra. sim. Cotão, tal... Né? COSIP. Várias coisas. Sim. Não, esse cara não tá conosco. Não, peraí. Tá contigo até onde eu achar que tá certo.
né? Então o senhor foi se centralizando. Aos poucos. Se você for observar de forma Histórica? tu vai ver que eu vou tendo sinais, pô. Só que eu tinha sinais e ao mesmo tempo eu ficava, poxa, né? Vinha aquele sentimento de pessoas que eu conhecia. E aí, ao passar do tempo, eu falei, não, pô, tá errado, e é isso. E aí foi quando eu falei, não, eu tenho que me pronunciar, não só votar, mas eu tenho que me pronunciar. Porque às vezes a gente votava, mas ficava ali, porra, né? Uns costumam sumir, inclusive, né? E aí que eu digo, Brian e Pedro, assim, fala, cara, eu tenho muita personalidade. Porque eu poderia muito bem ficar coado ali, não, peraí, vou ficar por aqui, vou ficar atrás dele, na fotinha, Não, né? sem contar que hoje em dia a gente tem esse problema do político que ele não tem um nicho, né? Uma pauta. Bem ou mal, tu tem uma pauta, Sim, né? Isso muitos não têm. Isso. E é justamente sobre isso que eu queria tocar. Eu sei que tu já propôs, já deve ter feito muitos requerimentos, indicações, projetos na questão de segurança. Então eu vou te fazer uma pergunta bem ampla. Então aí tu faz um mapa do que tu já fez. Como é que tu vê a segurança pública no âmbito do município? Escolas, agora a gente está com houve esse problema que eu quero que tu comente. Como é que tu, é um especialista em segurança, né? Como é que tu pensa a segurança nas cidades? Alguns prefeitos, né? Alguns gestores públicos municipais, principalmente na questão municipal, ele tenta muito se eximir, né? A competência do município é outra. Governador. Porra, mas a Constituição, ela diz que é a responsabilidade de todos. Pô. Sim. Concorrente, né? Competência concorrente. Inclusive nossa. Sim. Né? Você sai de casa com o celular na mão e tu não quer ser roubado? Pô? O bom seria que não fosse, mas, né? Então você tem que também ter essa responsabilidade. Hoje, quando você fala, por exemplo, Brian, a rua lá na Vila Marinho está cheia de buraco e não entra carro, trafegada. O que vai acontecer com a segurança pública? Tu acha que vai entrar uma viatura? Extrema dificuldade. Se não entra carro, não entra uma viatura. Se não entra uma viatura, não entra ambulância. Ou seja, a infraestrutura atrapalhando diretamente na entrega da segurança. Efeito dominó, né? Uma rua que não tem uma devida iluminação pública vai ser um local instável. Provavelmente um vagabundo vai ali, vai cometer um assalto, vai colocar em risco a vida de alguém, vai violentar uma mulher, por um simples fato da prefeitura não ter feito o trabalho dela. Isso vai ter como consequência na segurança pública. Uma UBS que não tem uma segurança, não tem como o policial estar dentro da UBS, pô. Não tem como o policial estar dentro da escola municipal. Então vamos fechar os quartéis e vamos ocupar as escolas e as UBS. É de competência, sim, pô, do prefeito. Se não tem guarda municipal, culpa dele, que prometeu fazer o concurso, e já estamos no 3º ano. Tu chegou a lutar pelo armamento na guarda, não chegou? Todas as pautas de segurança pública tem o nomezinho do Capitão Carpê. Porque eu sou o único que estou lá falando sobre isso, pô. É lógica. Que vale destacar também, Capitão Carpê, pela primeira vez teve uma comissão, né? Que foi o presidente. Sim. O primeiro projeto de lei criado na Câmara Municipal, aprovado, foi a criação da 23ª comissão, que é a Comissão de Segurança Pública Municipal. Certo. Que hoje não está mais sobre... eu sou membro. Como sim. nós não voltamos contra, eles tinham a maioria, tomaram a minha comissão. Enfim, né? Um cara altamente ativo, né? Enfim, mas tá na mão de um outro vereador. Mas tô nem aí se sou presidente, se eu não sou, eu continuo fazendo as minhas agendas, continuo levantando a pauta. Então, todas as vezes que nós tratamos de segurança pública, foi eu, pô. Perdi alguns prazos, Brian. Sim. Perdi alguns prazos por falta de experiência. O vereador já entrou com o projeto primeiro do que eu, porque já entrou. Sim. Entendeu? Que vereador que não tem a pauta da segurança pública. Mas viu ali que às vezes... Porque o que acontece? Quando eu fui eleito, Brian, eu não peguei vários profissionais. Eu peguei as pessoas que me ajudaram, pô. Claro. Por exemplo, ali tem a Raquel. Sim. A Raquel, ela era minha seguidora. A Raquel, como minha seguidora, ela se aproximou e eu me aproximei dela, ela começou a me ajudar. E foi me ajudando. Na minha campanha eu fui eleito, contratei a Raquel. E fiz com que a Raquel se tornasse a profissional que ela é hoje. Então eu dei oportunidade para várias pessoas que me deram oportunidade. Claro, claro. Então, por vezes, eu perdi prazo,
eu vacilei ali, porra, por que eu votei contra? O processo legislativo ele Faz é parte. complexo, É né? muito. E quando Sim. você vem de um outro mundo Sim. e que você muitas vezes não tem pessoas ali que já estão preparadas para aquilo ali, Sim. claro que depois nós estamos trazendo outras Entendendo pessoas. o jogo, Então né? você perde. Carpe, a discussão dessa semana no mundo político é a questão do... você é a favor ou contra, né? A pergunta é essa, de um agente armado dentro da escola. Certo. Qual é a tua posição sobre isso? No cenário que nós estamos vivendo hoje, nesse exato momento, Brian, eu vou te dar um exemplo muito simples. Eu acredito que todos vocês já estudaram em colégio público. Sim, Tá. a vida toda. Pô, não era legal quando você chegava na porta da escola, tava lá o senhorzinho? Sim. Era um senhorzinho dessa grossura, né? Não tinha um cacete, não tinha um bastão perseguidor. Porra, mas ele era o cara, meu irmão. Todo mundo tinha medo. Acontecia as coisas na escola? Não. Difícil, né? Tinha um efeito inibidor, É difícil, né? É difícil acontecer. Sim. Então o que eles fizeram? Eles tiraram essa pessoa. Nesse momento que nós estamos, por que chegou nesse estágio? Porque as coisas elas foram evoluindo, pô. Tiraram o porteiro, colocaram a câmera. A câmera não inibe crime. Ela não evita. Tiraram o vigilante. Eu sou de uma época que tinha um vigilante. Pronto. Tiraram o vigilante, colocaram o AGP. O AGP, aí tiraram o AGP e AGP, colocaram as câmeras, não é isso? Mas antes do AGP colocaram o senhorzinho. Isso. Mas assim, cara, nesse momento que nós estamos vendo, olha, o cenário, ele pode ver que ele vem evoluindo. Primeiro foi nos Estados Unidos, Sim. aí veio para o Brasil, Sul, Sudeste. Opa, chegou aqui. Hoje, com as redes sociais, as informações elas correm de forma instantânea. A maioria dessas crianças que praticam esses atos, e hoje a preocupação maior, não são só crianças, não são só alunos. Existem ataques que vêm de fora. Em shopping. Não, ataques de fora, como aquele maluco sim. lá em Blumenau. Sim, não sim, tinha nada a sim. ver com a escola. Sim. Tem cara que é louco, pô. Então, E ali, nesse momento que ele pulou um muro, salvo engano, exatamente. tendo um agente armado. Ou por mais que ele não tivesse armado, mas se tivesse um agente lá, Sim. ele, no mínimo, conseguiria acionar a viatura o mais rápido possível. Sim. Né? Porque normalmente o agente que está ali, que ele é esperto, ele vai ter o contato Então, da viatura. essa é uma luta tua. Essa é uma bandeira nossa. Sim. Por quê? Porque quando eu era da ativa, eu já fazia esse trabalho. Nós fazíamos acompanhamento em todas as escolas da Compensa e não tinha ocorrência. Porque os caras sabiam que em algum momento ia chegar uma viatura lá. E rápido. Que ia, rapidássimo. Sim. Rapidaço. Então o que acontece? Nós apresentamos aqui um projeto chamado Escola Mais Segura, onde a gente passa algumas instruções, tanto para os pais, alunos, professores, de como devem se comportar em determinadas situações. Sim. Hoje a comunidade escolar, por vezes, não sabe qual atitude vai tomar. Aí o prefeito vem numa entrevista e diz que quase que disse que estava mil maravilhas. Porra, eu fui lá no bairro do Puraquequara, a escola Américo Góstenes, juro pra você, cara, não tem muro na escola. Não é muro baixo, não tem muro na escola. Totalmente vulnerável. Se você for colocar a localização daqui de onde nós estamos até lá, é 1 hora. Uma escola totalmente isolada. Até para a viatura chegar no local, Brian. Então, assim, porra, vai esperar que aconteça o mal maior? Vamos lá. Qual é o orçamento da CEMINF hoje? Só o orçamento da prefeitura é 9 bi. Porra, quanto é que vai ser o custo para levantar um muro? Você entende? Sim. A botão do pânico, funciona de onde? Vai acionar quem? Será que eles... Chega em quanto tempo? Eles têm uma resposta pronta, rápida? Hoje, qual é o efetivo dessa empresa? Ela consegue atender 5 ocorrências ao mesmo tempo? A câmera de monitoramento. O cara tá pouco se lixando. Se vai ter uma câmera na entrada da escola, ele vai entrar. O cara que vai... E esses caras, a gente tem que lembrar também que Na escola de ele tá ali Blumenau, pra matar e pra morrer. Ele tá ali pra... Exatamente. Né? Ele não tá vai pro preocupado tudo. com uma Ele não acordou assim, porra, hoje eu vou comer... Não, ele já veio se preparando, ele já comprou a arma. Sim. E aí, a questão da arma de fogo. O cara que cometeu os atos em Blumenau não tava com arma de fogo. Ele tava com uma machadinha. Sim. Se você entra na escola, você pode matar uma criança até com um soco. Sim. Não precisa estar armado. Ou seja, precisamos tomar medidas necessárias de contenção para evitar que aconteça agora, de pronto, e para evitar o futuro. Agora, por que isso está tendo como consequência o aumento da violência? Aí é algo que nós precisamos observar. Combate de violência não é só armado. A gente precisa trabalhar também
a prevenção e o futuro. Olha, existe aqui a lei municipal, essa lei federal, estava até lendo, 13.945, Sim. 2019, prevê, né, o assistente social e psicólogo nas escolas. Ou se você identifica uma criança que ela está sofrendo bullying, Sim. você vai ter um profissional... Ou alguém ou um aluno que tem... Por exemplo, esse caso do menino do colégio particular aqui. Ao que tudo indica, ele já vinha tendo um comportamento absolutamente atípico. Exatamente. Né? Isso aí o professor, percebendo e tendo um setor para cuidar disso, poderia ser muito mais efetivo. A gente está caminhando aqui para o final, ainda queria tocar rapidamente em 2 assuntos contigo. Um é sobre a questão dos mediadores das crianças autistas, que vocês da oposição, que hoje basicamente é o senhor e o Rodrigo. E o Rodrigo. Vocês tiveram uma vitória. Exatamente. Né? Na pressão, uma vitória na pressão. Queria que tu comentasse sobre isso e que finalizasse falando de Zona Franca. Exatamente. Mim, por favor. Pois bem, eu e o Rodrigo, a gente tem sido muito coerente nas nossas ações. A gente até se entende pelo olhar. Eu sento numa ponta e ele senta lá na outra. Quando ele fica levantando, ele faz assim, eu já sei que é briga. Então ele bate lá, eu bato aqui e assim vai. E ganha... Tem que ter isso, exatamente, né? Essa dobrada. É porque a gente... E outra coisa, essa pressão, a gente depende da população. Eu não sou muito um vereador de ir pro confronto com outro vereador, sabe, Brian? Sim. Porque eu acho que cada um pauta o seu mandato. Mas eu também não vou aqui ficar me limitando. Me limitando. Meu irmão, vou soltar aqui. Como eu falei no meu pronunciamento. Eu não tenho compromisso com nenhum vereador lá dentro. Pô. Quem me elegeu foi a população. Ali não é uma escola com 41 amiguinhos que está ali para passar de ano. Né? Cada um pensa de uma forma e todo mundo vai competir basicamente o mesmo voto. Sim. Ok. Mas não é por isso também que eu vou passar por cima. Mas se eu tiver que brigar por algo que eu acho que é correto, eu vou brigar. Eu sou da área de educação? Não sou. Sim. Eu sou da área de segurança. Mas, porra, eu preciso ser para ver que aquele requerimento era importante? O que é um mediador dentro de uma sala de aula? É um profissional, um pedagogo, que vai fazer o elo de ligação ali entre o aluno e o conhecimento. Sim. E que vai proteger, por vezes, ele. Não é só o pai, a mãe e a criança que precisa de um mediador. É o professor. O professor está dentro da sala de aula pressionado com tudo que vem acontecendo. E muitas vezes o professor tem que dar atenção para 40. Para todos. Não é isso? Só que aquela criança específica, ela não vai conseguir aprender se ela não tiver um mediador. Exatamente. Afeta o desenvolvimento. Afeta tudo. E aí ela fica um apêndice na turma. E não é uma criança que tem uma doença ou que tem uma deficiência. Ela tem um transtorno que ela precisa ter um tratamento, um acompanhamento especial. Sim. É isso. E é um direito que ela tem e está previsto em lei. Então, só caminhando aqui, esse requerimento do vereador Rodrigo, o que era para fazer? Era só uma audiência pública. Que nós iríamos debater não ia sair um centavo do bolso de ninguém. Como é que a base do prefeito vota? Meu irmão, eu não consigo dizer senão falta de bom senso. E vocês fizeram os caras voltar atrás. Tiveram que voltar. Nós e a população. Né? Porque você mexe com criança, meu parceiro, idoso e animal, meu amigo, você vai mexer com a população. Então, assim, é muito burrice votar contra um projeto desse. Aí não adianta você fazer postezinho, vai lembrar o dia, quando, na verdade, quando você tem que votar favorável, foi na mesma semana, não foi da data? No dia anterior. Foi um dia depois. Foi no sábado. Foi no domingo, segunda-feira. Não, eu queria... a gente, ontem, sexta-feira, o grupo de trabalho da reforma não estava completo, né? Mas estava o presidente e o relator. Né? Discussão central, a reforma, uma pauta nacional, e sempre quando a gente fala de reforma tributária, o assunto é Zona Franca de Manaus. O senhor é um trabalhador industriário, né? Como é que o senhor vê isso? A Amazônia, como é que o senhor pensa essas questões? Olha, a Zona Franca de Manaus ela é a principal matriz econômica, Brian, você sabe disso. Sim, né? Sem dúvida. Isso tem como consequência o desenvolvimento, a proteção da nossa floresta, a manutenção de empregos e a nossa economia. Hoje, infelizmente, nós não temos outra matriz econômica tão pujante quanto a Zona Franca. E nós sabemos que a Zona Franca de Manaus ela tem incomodado o resto do país por muitos anos. Só que as pessoas elas precisam entender que muitos dos impostos que são arrecadados aqui, existem os impostos também federais, que não ficam aqui.
eles vão para outros estados. Então, eu não E consigo... acaba que a Zona Franca serve ao país. Para todos. Claro. Tem ponte que você é construída lá no sul do Brasil que vem com recurso da Zona Franca. Sim. Correto? Sim. Então, assim, você atacar a Zona Franca é você ferir de morte a principal economia, que vai refletir no nosso salário. Quando o policial, por vez, está... Ah, não, tem que acabar. Meu amigo, você vai te atrapalhar. Você sabia? Aí eu vou ter que explicar pro cara, olha, a Zona Franca vai ter o salário... A própria UEA é financiada pelo PIN, né? Tudo. Muito, muito. Então, assim, a gente não vai discutir aqui sobre outras matrizes econômicas, porque nós sabemos que nós temos o potássio, nós temos o sul do Amazonas, que tem a questão ali do agronegócio muito forte. Fui lá, Foi né? atacado agora recentemente. Exatamente, ou História seja... do sul, né? Ou seja, os ambientalistas, as únicas... A gente tem que chegar no meio termo para isso, né? Brian, a BR-319, ela já está aqui, ó. Você não precisa derrubar uma árvore. Eu fiz a BR-319 quando eu estava no Humaitá. Eu queria fazer porque eu queria ter experiência. Até nisso, Daqui uns Deus, ele abençoou, né? 700, 800 quilômetros, né? Exatamente. Zona Franca está aqui. Nós vivemos hoje isolado, pô, numa província. Sim. Hoje o Humaitá está mais próximo pro resto do país do que Manaus. É fato. O gado que é criado lá no sul do Brasil, do Amazonas, aqui, ele não vem para Manaus, ele vai para Rondônia, ele vai para o Pará. Por conta da logística. Por conta da logística, não tem difícil trazer para cá. Então, o que nós temos que ter é a sensibilidade por parte dos políticos no Brasil de entender que nós dependemos, claro, da Zona Franca, mas precisamos desenvolver outras matrizes econômicas. Você vai aqui, por exemplo, salvo me engano, no Careiro, não, acho que é onde tem o potássio, né, que é a principal... Altase, se eu não me engano. Altase. Isso. Pô, é uma das maiores reservas. É que o Alckmin falou que, inclusive, é a favor, né? A nossa madeira, ambientalista, porque isso, a madeira tem que se manter preservada. Tá, quantos por cento da nossa mata não são preservadas? Sim. Então tem que ter sim um estudo, claro que a gente não vai devastar, mas eu digo uma coisa, Brian, se você acaba hoje com a Zona Franca, sabe o que vai acontecer com o caboclo? Vai passar fome. Todo mundo. Ele vai pro interior, irmão. Vai. Ele vai derrubar árvore. Ele vai A voltar. Zona Vender os Franca recursos é naturais. Ele vai a ter que garantia da floresta em pé. Exatamente, porque hoje Né? a maioria dos nossos jovens, ele não quer ficar lá no município dele plantando, Claro. ele que pescando. Ele quer progredir. Ele quer progredir, ele quer vir para a capital, porque ele sabe que aqui, igual o Carpê, ele vai para o distrito, ele vai ter um empregozinho dele, ele vai conseguir... E diga-se de passagem, ainda que seja trabalhoso o distrito e tal, mas hoje em dia as pessoas estão trocando o comércio pelo distrito. Exatamente. Porque o distrito paga o transporte, a Plano de cesta, saúde. a saúde, o dente, paga Exatamente. tudo. Tem E a pros filhos participação também. de lucro Sim, também. Exatamente. então assim, nós a temos, pele, né, eu queria entender essa tara, né, de distinguirem a Zona Franca. A gente já recebeu muito ataques por parte de São Paulo, ali do Sul. Sim, Mas assim, aí dá importância, enquanto nós temos aqui 8 deputados federais, de 513, né? o né, total. você vai em São Paulo, Daqui é- salvo me engano, tem 90, 80 e pouco, imagina. uma grande Você família. imagina que 80 deputados federais entrando dentro do gabinete presidencial e entra meia dúzia de deputados ali do Amazonas, aí você tira ali um ou outro, que enfim, né? Então, assim, eu acho que esse cenário aqui, e diga-se de passagem, não veio ataque só de um governo, foram de vários. Sim. Então, eu sempre digo o seguinte, meu amigo, eu tenho meu viés ideológico de direita, mas, sobretudo, eu sou amazonense. Eu tenho que defender o meu povo, os nossos interesses e a nossa economia. Sim. É óbvio que, como vereador, pouca coisa a gente pode fazer, né, Brian? Mas o que eu entendo? O vereador não pode se limitar em falar apenas de pautas do vereador, da vereança. Ele não pode esquecer a competência dele. Exatamente. Mas ele pode pensar assim, o Brasil, não porque tá tudo proibido. que vai acontecer, a Zona Franca, mas vai refletir dentro da cidade de Manaus, onde a Zona Franca faz parte. Onde o senhor é vereador. Você entendeu? Né? Segurança pública. Porque o Carpé... Por que Carpé está falando de segurança pública? Porque se a segurança pública falhar, lá na escola municipal, lá na UBS, lá no bairro, então reflete, não tem como, tudo vai refletir dentro da nossa cidade. Sem dúvida. Dentro da cidade de Manaus, consequentemente, dos munícipes. Perfeito. Bom, rápido. Passar a tarde toda conversando aqui. A gente O papo tinha, é bom, flui, né? tinha tanto assunto ainda e tem, né? Mas eu acho que foi interessante ele contar a história. Normalmente as pessoas não sabem as histórias dos políticos. Queria agradecer, vereador, a sua vinda aqui, contar a sua história, suas lutas políticas e passar para o Pedro, e o senhor pode se despedir do nosso... Deixa eu também agradecer a participação, né? É sempre bom a gente estar
um papo que vai poder chegar aí na população para que possa conhecer, né, Sim, os nossos sim. representantes, É isso mesmo. aqueles que decidem o nosso futuro, né? Isso é uma responsabilidade. E aí também deixando nas suas considerações aí, vereador, qual o recado que o Carpê de 2023 deixaria para o menino Carpê, que é como se fosse muitos outros meninos que têm esse sonho Exatamente. aí, né? A palavra Pô, está com o senhor. Quero agradecer primeiro a Deus, né? Agradecer ao Álvaro aí, que é um grande jornalista, um grande comunicador. Brian, obrigado pela oportunidade da gente estar se conhecendo. Pedro também, toda a equipe aqui do Poder. E falando aqui diretamente para vocês, muitas pessoas elas me questionam se eu me arrependo, né? Se eu tenho medo. Pessoal, uma das decisões mais acertadas que eu tomei foi estar aqui. Aqui eu me sinto muito útil porque eu não falo só de segurança, eu falo sobre tudo. E eu passo como vereador, através das minhas redes sociais ou através do parlamento, ser a voz sua, a sua voz, você que por vezes está aí dentro dos bairros e que não tem a devida atenção. Eu conheço o meu caráter. Lá atrás, eu já sabia que a decisão que eu tomasse, eu não ia me arrepender, porque eu não iria mudar. Dinheiro muda pessoas que não têm caráter. Poder muda pessoas que não têm caráter. Mas eu acredito que o poder, ele serve para poder ajudar. A única coisa que eu falaria para o Carpê lá atrás é de dizer assim: Carpezinho, valeu, viu, meu irmão? Toda a sua luta, sua guerra, sua história de vida transformou no Carpê adulto, um cara sensível, claro, sobre todas as coisas, mas um cara honesto, um cara correto, que não se vende e que sabe que aqui nós temos uma missão. E essa missão é servir a população. Eu digo mais para vocês, vocês não vão jamais se arrepender de ter um dia confiado na gente. Valeu, pessoal. Obrigado. É isso aí. Bom, essa foi mais uma edição do nosso Podercast. Aqui toda segunda-feira às 19 horas nós temos um encontro, né, no nosso Facebook do site O Poder e no nosso YouTube, que vocês precisam se inscrever, @opodercom, né? Nós conversamos aqui com o vereador Carpê e próxima segunda às 19 horas nós temos um novo Podercast. É isso aí, até a próxima. Falou!